dia, meus queridos. Nós vamos falar hoje sobre a questão energética. Tem duas classificações aí. Nós temos o renováveis, energia hidráulica, carvão vegetal, o álcool e energia solar e eólica. E temos também aí não renováveis, que é o petróleo, carvão mineral, o gás natural, energia nuclear e o cisto betuminoso. Então, são esses dois tipos de recursos energéticos, que é o renováveis e o não renováveis. Nos países pobres, alteram-se muito menos intensamente as fontes de energia tradicionais. Em especial, a lenha ainda são predominantes. Aí são nos países pobres. Nos países pobres, a energia que é a energia tradicional, que é aquela energia produzida a lenha, ainda é predominante. Isso de acordo com as agências internacionais de energia. O consumo de energia per capita no mundo em 2005 foi de cerca de 1,8 tonelada equivalente de petróleo por ano. Quais são as fontes convencionais, tia? É o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, o carvão vegetal, a lenha. Então, essa fonte convencional, essa aqui é a fonte convencional. E as fontes alternativas? Meus amores, as fontes alternativas, que hoje está na moda e é o que é viável para proteger, para preservar o meio ambiente, são essas energias alternativas, que é a energia eólica, energia solar, o álcool, o cisto betuminoso, maremotriz, biomassa, geotérmica. Então, essa geotérmica, biomassa, energia eólica, energia solar, essas são as energias alternativas. As energias legais, as energias que, além de preservar o meio ambiente, não há emissão de gases que prejudicam ao meio ambiente. Além disso, meus amores, nós temos o petróleo. É um recurso natural não renovável, de fundamental importância para o mundo contemporâneo. Sua origem é orgânica e é encontrada em áreas sedimentares, a partir da era mesozoica, em destaque para os terrenos cenozoicos. Em áreas produtoras, áreas produtoras como o Oriente Médio, destaca-se para a Arábia Saudita, Rússia, os Estados Unidos, o México, Venezuela, Nigéria, Indonésia e Noruega. Esses são os países produtores do petróleo, meus amores. São os principais países produtores do petróleo. E esse petróleo é encontrado em rochas sedimentares na era mesozoica, com destaque para os terrenos cenozoicos. Duas grandes crises do petróleo, que foi em 1973 e 1979. Foi essas duas datas aí que houve uma grande crise do petróleo. O petróleo também, o petróleo é um hidrocarboneto formado pela decomposição anaeróbica de matérias orgânicas em ambiente marinho. Os restos dos animais e vegetais microscópios que vivem na superfície depositam-se com a lama e a areia no fundo do mar. Por isso que nós falamos
que é de áreas sedimentares. São restos de animais e vegetais que depositam-se com a lama e a areia no fundo do mar. Para que tenha início um processo de formação do petróleo, é necessário que haja pouca circulação e oxigenação no fundo das águas, de forma que seja impedida a ação destruidora das bactérias aeróbias. Com isso, há essa formação do petróleo. É como se fosse uma esponja. Essa esponja fica cheia e depois é retirado o petróleo no fundo do mar. Olha, para vocês terem uma ideia, nós temos os resíduos, parafina e asfaltos. Nós temos áreas lubrificantes, óleo combustível, querosenos, gasolina, gás. Tudo isso é retirado de onde? Do petróleo. Tudo isso são derivados do petróleo. Como você observa aqui, como é retirada dentro no fundo do mar, a essa bomba e armazenamento de petróleo, e logo do petróleo é derivado esses outros derivados, do petróleo é derivado esses outros tipos de combustíveis. Então, meus queridos, amanhã nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre a questão energética. Então, nós já conhecemos uma fonte de energia, que é o petróleo. Já falamos que tem 2 tipos energéticos, que são renováveis e não renováveis. A população mundial cresce numa velocidade estonteante. Eu enxergo alguns problemas futuros aí. Teremos comida para toda essa gente? E água potável? Será que nós conseguiríamos suprir as necessidades da humanidade? Energia elétrica, a eletricidade para todo mundo. Bom, pensando nisso, vamos bater um papo a respeito de fontes de energia elétrica. Vocês vão ver nessa aula uma relação de fontes, algumas renováveis, outras não renováveis, os impactos em termos comparativos e a sustentabilidade na energia elétrica. Vamos lá? Fontes. Fontes de energia. Nós classificaremos, como eu disse há pouco, em renováveis e não renováveis. Numa brincadeira rápida, você seria capaz de me dizer, desse conjunto, sol, petróleo, água, carvão, vento e energia atômica, quais são renováveis e quais não são renováveis? Bem, você pode estar pensando, eu não sei o que é uma, o que é outra. Renováveis, te dou a dica, são aquelas que podem ser obtidas de forma natural e são fáceis de recompor em um curto intervalo de tempo. Elas costumam ser difíceis de serem armazenadas e geram pouco impacto. Captou a mensagem? O sol. Ele é fácil de ser conseguido, ele é difícil de armazenar, sim, não dá para guardar o sol, e provoca pouco impacto ambiental. O vento também entra nesse grupo. Fácil conseguir, difícil armazenar e não gera impacto. As águas. Você vai pensar, poxa, mas ela é difícil de armazenar? Não, mas precisa de um reservatório, né? Precisa de uma represa. Baixo impacto, relativamente baixo impacto. Ok, e é fácil de recompor. A água evapora, vai para a nuvem e depois volta em forma de chuva para a terra. Ok. E as não renováveis? Bom, por eliminação, você já deve estar pensando que deve ser petróleo, carvão, nesse caso, né? E a energia atômica, né? Plutônio, urânio, que sofrem fissões em usinas termonucleares. Bom, mas o porquê que o petróleo, carvão, energia atômica é não renovável? Note que elas são praticamente impossíveis de se regenerarem. E elas usam recursos naturais já existentes, em quantidades fixas. E são consumidos de maneira muito rápida quando comparo com o tempo que a natureza levou para produzi-los. Nem preciso dizer, o petróleo, milhões de anos para você conseguir. O carvão também. E você consegue queimar rapidinho. Pois é. Isso, e é fácil, outra observação feita para as não renováveis, é fácil armazenar.
diferente daquelas anteriores. E aqui, os impactos ambientais costumam ser maiores. Ok. Então, agora que nós já temos uma visão geral do que são as fontes, vamos tratar dos tais impactos. Eu vou pegar hidrelétricas. Hidrelétricas do Brasil. Tucuruí, Sobradinho, Itaipu, Ilha Solteira e Furnas. Área alagada em quilômetros quadrados, potência envolvida, no caso disponível, em megawatts, e o sistema hidrográfico, cada uma com seu rio. Ok. Como analisar essa tabela de tal sorte a descobrir quem é mais e quem é menos impactante, ambientalmente falando? Bom, olha o que chama a atenção. De imediato, Itaipu me chama a atenção pela potência que ela consegue disponibilizar. Potência. 12.600 megawatts. Comparado às outras, é maior. Me chama a atenção também o fato de, comparado com as outras, ela não ter uma área inundada tão grande. Vamos comparar a Sobradinho. Sobradinho tem 4.214 km² de área alagada e Itaipu só tem 1.350. Isso torna a Sobradinho mais potente, melhor, será? Dê uma olhada na potência. 1.050, a potência disponibilizada por Sobradinho, envolvida aí no processo. Pois é, isso deve ter chamado sua atenção. Como perceber quem é mais vantajosa, quem é menos vantajosa, quem é mais impactante, quem é menos impactante? Uma forma é você pegar a área em quilômetros quadrados, por exemplo, e dividir pela potência instalada lá em megawatts. A potência disponível até. Olha, se essa relação der um número grande, isso não é bom em termos de impactos ambientais. Por quê? Porque eu vou ter muita área alagada e pouca potência. É o caso comparado Sobradinho. Se esse número der um número pequeno, quilômetros quadrados por megawatt, isso é interessante em termos de impacto. É pouco impactante. E o exemplar aqui na minha conversa é Itaipu. O exemplo é, olha lá, ela tem poucos quilômetros quadrados de área alagada comparada a Sobradinho e oferece muita energia, muita potência, 12.600 megawatts de potência. Bem, então você já consegue analisar o que é mais e o que é menos interessante em termos de instalações hidrelétricas. Vamos agora para um caso de termonuclear. A termonuclear, ela, você bem sabe, consegue via movimento a eletricidade. Agora, olha o que chama a atenção, os impactos. Além do lixo atômico que você acaba tendo devido à fissão do urânio ou plutônio, e que tem meia-vida longa, então precisa ser guardado com cuidado, há um outro impacto que o Enem tratou numa de suas questões. Eu peguei um pedaço da questão aqui. Ela trata do chamado impacto de poluição térmica. O que ele quer dizer? O que o Enem quis dizer com isso? Essa água que está no rio ou num braço de mar, que não vai ter mistura com a água que está lá dentro da termonuclear, tá? Mas ela vai trocar calor com essa água da termonuclear. A água quente vira vapor lá dentro da termonuclear, esse vapor vai ter que voltar a ser água para ser rebombeado. Como é que ele consegue resfriar? Trocando o calor com a água desse riozinho aqui, ó. A água do riozinho entra por essa bomba, troca calor, rouba calor da água que está bastante quente, do vapor da água que está lá dentro da usina, e acaba escapando, a água que entrou do rio acaba escapando mais quente do que entrou. Legal. E aí? Não é muito legal. O que você tem para me dizer da fauna e flora desse rio? Vai ficar comprometida. O Enem tratou disso. Então, esse processo de refrigeração não vai tornar essa água contaminada. A água do rio não vai ficar contaminada, não vai ficar radioativa. Existe um isolamento, mas há um impacto. Devido ao aumento da temperatura da água do rio, esse aumento faz com que se reduza a quantidade de oxigênio na água dissolvida. E isso é essencial para a vida aquática. Pois é, comprometia a vida aquática. Um outro problema, não é qualquer vida, e sim agora é dos peixes, o metabolismo dos peixes é alterado, você muda,
fauna, flora desse rio abaixo. Então, isso é um problema. Isso é o que nós chamamos de poluição térmica devido a essa termonuclear. Agora, o que seria bem interessante? Você ter algo renovável e sustentável. Pensando nisso, o próximo slide esgota, né? Acaba a nossa conversa. Dê só uma olhada. Tente fazer uma análise do que eu tenho aqui. Estou vendo. Eólico, hidro, água, sol, painéis fotovoltaicos e a biomassa, a matéria orgânica que pode ser usada para conseguir energia elétrica. Tá. Se eu tivesse que colocar aqui uma medalha em alguém que é renovável e sustentável, os medalhistas aqui, os primeiros lugares iriam para vento e sol. Note que não há impacto praticamente e é renovável, está lá, é sustentável. Alguém pode pensar no impacto, sei lá, alguns pássaros aqui próximos podem sofrer devido a esses grandes geradores eólicos, mas isso é de baixo impacto. Mais ou menos impacto, né? um pouquinho impactante. Nós teríamos a biomassa e a hidrelétrica. Qual é o impacto da biomassa? É que para você conseguir energia elétrica dessa matéria orgânica, você vai precisar queimar essa matéria orgânica. Então acaba poluindo um pouquinho. Mas os resíduos acabam sendo fertilizantes para uma nova terra. E a água, o impacto aqui seria da represa, né? Muda a fauna e a flora daquela área que você teve que represar. Então esses seriam os medalhistas em termos de energia renovável e sustentabilidade. Se você tiver que montar uma matriz energética pensando em sustentabilidade e melhora para o meio ambiente, pense numa matriz energética que contempla esses elementos.